Bom dia a todos, meu nome é Carlos Galeano, sou engenheiro de aplicações da Bentley Systems na área de TLI. Estamos aqui reunidos hoje para mais um seminário da série de seminários sobre Power Civil for Brasil. Hoje apresentando sessão Evolulis. A primeira coisa que você deve fazer é criar um novo arquivo de desenho para armazenar as seções da sua superfície proposta. Normalmente fazemos isso porque não usamos a mesma escala dos desenhos de planta e perfil, mas esse não é o principal motivo. Uma vez que as seções poderiam ser armazenadas em um modelo separado, pois na Select Series 3 as anotações das seções são associadas à escala do modelo. O principal motivo é organizacional. Assim você poderá ter uma gestão mais controlada desse tipo de dado, já que os mesmos representam um memorial de cálculo para alguns relatórios, como uma nota de serviço de terraplenagem, por exemplo. Aqui vamos criar um arquivo semente, vamos usar um arquivo semente específico para criar o nosso conjunto de seções transversais. Vamos usar aqui esse arquivo chamado CD Cross Section Metric e vamos definir o nome do novo arquivo gráfico para as seções transversais. Muito bem, vamos salvar e agora abrir o arquivo. O que temos aqui é um modelo do tipo design. A primeira coisa que vamos fazer, a primeira ação que vamos fazer é anexar o arquivo de projeto. Normalmente o projeto é feito em um modelo 2D, onde o modelo 3D é gerado automaticamente pela tecnologia OpenRoads. As seções transversais devem ter acesso ao alinhamento horizontal, e em particular ao corredor usado como base para a criação das seções. Como o alinhamento horizontal é uma informação criada no modelo 2D e o corredor 3D, teoricamente você precisaria anexar ambos os modelos. Todavia, você pode usar a opção Live Nesting e anexar apenas o modelo 2D, uma vez que a configuração default do produto anexa automaticamente o modelo 3D ao modelo 2D do alinhamento. Se você ativar a opção Hierarchy na caixa de diálogo de referências, você vai poder notar isso. Aqui, onde temos o arquivo Geometria DGN, que traz o arquivo Terreno Natural junto com ele, pois está anexado diretamente nele. Esta hierarquia também pode ser observada na caixa Level Display, onde é importante que você defina quais elementos farão parte do seu conjunto de seções transversais. Uma vez feito isso, lembre-se de salvar os parâmetros através do comando Save Settings. Por exemplo, para garantir que o pavimento seja exibido no seu conjunto, assegure-se de que o nível correspondente esteja ligado. Antes de gerar as seções, gostaria de falar brevemente sobre a opção Design State, que compõe as propriedades do corredor. Nesse exemplo em particular, temos um corredor que apresenta um intervalo para um template drops de 6 em 6 metros. Isto é determinado pelo parâmetro usado na opção Design State. Por exemplo, se eu selecionar o corredor, eu tenho aqui a opção Design State, onde está definida para None. Eu posso clicar no campo e escolher uma nova representação gráfica. Essas opções possuem um parâmetro que determina um fator multiplicador, ajustando o intervalo do template drops conforme um estágio específico do teu projeto. Isso elimina a necessidade de reconstruir a superfície de projeto para obter maior precisão. Na caixa, na tarefa Corridor Modeling, o segundo ícone, você tem a ferramenta Create Cross Sections. Vamos selecionar para criar conjunto de seções transversais, clica sobre o alinhamento. Na caixa Create Cross Section, vamos clicar aqui em Preferências e selecionar uma preferência com parâmetros já pré-definidos. Nos campos Stop Station, Start Station, Left Offset, Right Offset, vamos definir os parâmetros, vamos usar os parâmetros já carregados pela preferência, definir aqui o nome do modelo. Esses procedimentos são similares à versão anterior do Power Civil for Brasil, da Select Series 2. Você também pode entrar com seções esconsas, aqui através da categoria Custom. Na categoria Spacing, toda a definição em relação às seções entre uma e outra, distribuídas numa folha ou não. Na categoria Controls, opções para exibir a marcação das seções transversais, por exemplo, em planta, a grade, símbolos, detalhes, enfim.
que você queira compor o teu desenho que representam as seções transversais. Na categoria Axis, todos os parâmetros relacionados ao quadro, enfim, onde a seção transversal será publicada, toda a simbologia referente ao eixo esquerdo, ao eixo direito, a linha base inferior e superior, como parâmetros de simbologia, como nível, cor, estilo, espessura, parâmetros de textos, enfim. Na categoria Sheet, onde você determina se você vai usar simplesmente um quadro para envolver as seções, se vai usar um formato, né, uma folha de engenharia já do seu cliente, que você usa no formato de células do MicroStation, e também os parâmetros de anotação, que você pode fazer com que campos da tua folha de engenharia já venham preenchidos. Isso é feito através desse recurso chamado Title Block, onde você usa variáveis do sistema que vão buscar por uma informação do teu projeto e fazem a anotação automaticamente na tua folha. Para gerar agora o conjunto de seções transversais, vamos clicar Apply. O processamento é iniciado, você pode acompanhar a progressão no canto inferior direito da tela. Está processando agora. E as seções são publicadas em um modelo do tipo Drawing. Vamos enquadrar todas as seções transversais na vista. Na tarefa Corridor Modeling, use o comando Cross Section Viewer para navegar entre as seções e verificar as seções que foram geradas. Na opção Cross Section Model, vamos certificar que estamos selecionando o conjunto apropriado. Definir o Zoom Factor, o fator de aproximação. E na lista de seções transversais, basta clicar sobre uma estaca desejada e a janela de vista automaticamente fará o zoom nessa seção. Você também pode usar o botão Run para que essas seções vão passando de tempo em tempo para que você possa verificar com maior conforto. Vamos ajustar aqui a janela de vista para iniciar o cálculo daqui a pouco do cálculo de volumes. Então aqui está na caixa de modelos, na propriedade de modelos, nós temos aqui dois modelos, o default, onde se encontram os nossos arquivos referenciados, e o novo modelo, o modelo chamado proposta, que foi o nome que nós demos para o nosso conjunto de seções transversais, já ajustado, incluindo a escala. Repare que ele é um modelo do tipo Drawing, agora vamos trocar a escala, e observe que todas as anotações são atualizadas para a escala ativa do modelo. Agora está 1 para 100, eu vou voltar 1 para 200, que era a escala que eu tinha pedido na preferência, clico OK. Todos os valores de anotação são ajustados automaticamente. Isto não era possível na versão anterior, associar os textos dos dados de civil com a característica, com o recurso de Annotation Scale do MicroStation. Na caixa Annotate Cross Sections, você também pode, você tem esse mesmo recurso, o que diminui o número de preferências. Então vamos carregar aqui uma preferência, já com alguns parâmetros pré-definidos, pedir que essa anotação seja feita sobre a superfície proposta, que nesse caso chama-se G1CL, onde eu vou marcar as opções que eu quero anotar. Nesse caso, eu quero incluir as features, quero anotar, quero colocar então está ligado aqui a opção Include Features, onde eu quero anotar o Offset, o Elevation. E na lista de features eu posso escolher, por exemplo, quais features eu quero anotar. Isso também não era possível nas versões anteriores. Agora você seleciona especificamente o que você deseja anotar. Então, no meu caso, quero anotar o bordo, quero anotar o offset, quero anotar a vala, o eixo. E os segmentos também eu quero anotar, então vou ligar a opção Include, vou definir que quero anotar a declividade, o slope. E também dizer para ele entre quais pontos, entre quais features eu quero que essa declividade, por exemplo, seja anotada. Então, entre o acostamento e o bordo, eu quero que seja anotado essa declividade. Aqui também
toda a parte, essa categoria frame, onde você define todos os parâmetros em relação à geometria dos elementos de anotação mesmo, que serão criados para evitar alguma colisão, alguma interferência entre os dados. Muito bem, feito isso, clique em Apply e todas as seções do seu conjunto são anotadas. Vamos aproximar aqui, observe que do eixo ao bordo, do bordo ao acostamento, foram anotados os elementos conforme foi solicitado, somente os pontos do eixo, do offset e do bordo foram anotados distância e offset, conforme nós planejamos na ferramenta Annotate Cross Sections. Agora, de volta ali na tarefa Corridor Modeling, vamos pegar a ferramenta Area Column para o cálculo de volumes. Aqui a ferramenta é muito parecida com a versão anterior. Vamos carregar uma preferência. Marcar as superfícies que você deve comparar. No caso, tem aqui o terreno natural como existente, a superfície GeoCL como uma superfície de projeto. Você não está limitado somente a duas superfícies, você pode ter outras camadas de superfície como substrato. E as opções Create XML Report e Plus Mass How Diagram ativadas para que também seja criado um diagrama de Bruckner e o relatório propriamente dito. O método usado é o padrão, não vou usar nenhum fator de correção de curvatura. Eu não tenho raios muito fechados, então não há necessidade disso. Posso limitar a estaca inicial e final, de onde será calculado, e também pedir para que ele ignore áreas menores do que um determinado valor. Categoria Unsuitable Materials seria nosso bota fora. Eu também posso definir a estaca inicial e a estaca final, onde eu tenho essa condição. Escolher um estilo gráfico para que isso seja desenhado na minha seção transversal e anotado. Então, e simplesmente eu clico Add, já com a definição de corte e de aterro para essa condição. Então, vou fazer da estaca inicial à estaca final isso. Categoria Classification, eu posso definir a origem desse meu dado, se ele é uma superfície, se ele é rocha, se ele é que tipo de substrato ele é, para que seja contado devidamente, né, no caso da classificação dele, se ele é projetado, se ele é, aí está, se ele é rocha, se ele é um bota fora, enfim, se ele deve ser ignorado no cálculo ou não. Você pode fazer isso com qualquer componente que esteja presente na tua plataforma, na tua template, que você tenha desenhado na tua template. Também posso incluir ou excluir este componente especificamente da ordenada das massas. No caso ali, eu incluí a grama, que é o vegetal, estou incluído no transporte das massas. E também posso usar fatores para compactação, expansão, corte e aterro, que sejam considerados em determinados componentes, como estou pegando solo, grama, e também toda a terraplenagem de corte, eu estou usando um fator. E lá embaixo, nos elementos que são bota fora, também estou classificando como tal. Na categoria compactação e expansão, eu posso ter diferentes tipos de solo ao longo do meu traçado e posso especificar isso dando uma estaca inicial e final, entrando com um fator exclusivo para essa região. Na categoria Volume Exceptions, eu posso definir um intervalo de estacas onde eu não quero que seja calculado o volume, ou também definir um intervalo, por exemplo, de quantitativos, de quantidades que eu preciso que sejam adicionados, porque isso não está representado graficamente, isso é feito na categoria Add Quantities. Force Balance, eu posso interromper esse transporte dessas massas em uma determinada estaca, no caso de não havendo uma ponte, por exemplo, e você não tem como transportar isso adiante. E na categoria Annotation, todos os parâmetros que devem ser anotados, bem como seus prefixos e sufixos, no desenho. E da categoria Mass Hall Diagram, toda a formatação do diagrama de Bruckner você pode definir. Depois de definido todos os parâmetros, clique em Apply.
O relatório é gerado, você pode contar com diversos tipos de relatórios, com folhas de rosto para publicar o resultado de diversas formas diferentes. Isso a Bentley entrega dentro da pasta Evaluation da caixa de diálogo Bentley Civil Report Browser. Experimente e verifique cada uma dessas folhas de rosto. Você vai ter diferentes apresentações do resultado. Como nessa aqui, por exemplo, onde eu vejo todas as features, os nomes de cada ponto, o offset, a elevação. Esta, por exemplo, já me dá de uma forma diferente, já mostrando toda a declividade. Essa é organizada de uma forma longitudinal, estaca a estaca. Essa com todos os volumes de cada componente, aqui nesse caso do material que está sendo substituído, do que está sendo aproveitado, do reaterro, a camada capa, base, subbase, tudo calculado. A precisão e o formato desse resultado você pode parametrizar através da opção Format Options para todo tipo de parâmetro, estaqueamento, elementos lineares, declividade. Então aqui no caso eu vou mudar o número de casas decimais para a unidade que mede a área, que somente tem, ou melhor, o volume, que só tem uma casa decimal, e agora mudei para 2 casas decimais. Você controla, você não precisa calcular novamente, né? Basta que você modifique as opções e ele vai ajustando o teu relatório automaticamente. Esse relatório pode ser salvo em outros formatos, né? Simplesmente a partir do menu File, você escolhe a opção Save As, e ali em Save As Type você pode, por exemplo, alternar entre XML, um arquivo doc da Microsoft Word, ou XLS, por exemplo, do Excel, Microsoft Excel. Fechar aqui o relatório. No arquivo de desenho, no nosso modelo, vamos clicar aqui, dar o comando Fit View. Antes, deixa eu mostrar aqui as anotações que ele fez de corte, aterro, de área. Então, vamos passar isso seção a seção com Cross Section Viewer. Toda a anotação, a área que foi utilizada para o cálculo de volume, a faixa de limpeza mostrada exatamente sobre a projeção do projeto em relação ao terreno natural. Aqui no caso de uma seção mista, isso é bem destacado também. Destacado e anotado. Aqui está a área de limpeza sendo mostrada nas duas condições. Na condição aqui de aterro e na condição de corte, bem como seus valores. Aqui ao lado temos o diagrama de Bruckner. Isso conclui o seminário de hoje. Obrigado a todos pela participação.